do céu, meus amados. Cheguei aqui e vi essa serva do Senhor, louvando o Senhor. Já chegamos cedo ali, dobrei o joelho. Não existe nada melhor, queridos. Não existe nada mais gostoso. Eu sei que bens são bons, né? Eu não tenho muito, mas pouco eu tenho, eu sei que é bom, né? Mas a presença de Deus é algo fascinante. Algo assim que excede o nosso entendimento, que vai além da nossa compreensão. Eu sempre digo que eu sou um pouco, quer dizer, de meia idade, né? Mas a gente já passou por algumas circunstâncias nessa vida, já visualizou algumas coisas, já provou algumas coisas, mas igual a Deus não tem. É uma coisa tão gostosa. E eu fico um pouco preocupado quando nós, como corpo, como igreja do Senhor, não desfruta dessa coisa gostosa, deliciosa e maravilhosa que é estar na presença de Deus. Eu sei que às vezes parece um pouco utópico, né? As pessoas falam para nós tão distante, mas Deus ele quer se manifestar, queridos. A Bíblia diz que aquele que cresce nele, de dentro dele saía rios de água viva. Então eu cheguei aqui tão assim, preocupado, ansioso, faz tanto tempo que eu não venho aqui, né? Na igreja, pela cidade eu conheço bem porque eu atendo alguns clientes aqui, mas quando eu cheguei aqui, dobrei o joelho, quando eu comecei a ouvir os louvores, eu senti uma coisa tão gostosa, uma coisa tão maravilhosa que é a presença do Pai. Amados, se o Pai não estiver presente, não tem porquê, não tem razão, não tem motivo. E eu sei que nós, como seres humanos que nós somos, nós elaboramos, nós, às vezes, com a nossa inteligência, com o nosso QI, a gente programa, a gente quer, se possível for até controlar, mas Deus ele é incontrolável. Nós podemos barrar, sim, nós temos esse poder de barrar, o atuar, o agir de Deus. Mas nós não devemos fazer dessa maneira, nós devemos deixar Ele atuar, nós devemos deixar Ele, como a palavra de Deus diz, Ele nos inundar realmente e deixar Ele fazer, queridos. Eu não vejo pessoas aqui, mas eu vejo filhos e filhas de Deus com promessa. Eu vejo que Deus, eu sinto, a gente percebe que Deus está nesse local. Eu quero trazer aqui uma palavra para a igreja do Senhor, que se encontra em Ezequiel, no capítulo de número 37. Glória a Deus, eu estou aqui me contendo, meus amados, porque eu sou bem barulhento, bem beirão, gosto da glória a Deus, mas eu quero ser bem assim, falar bem de mansinho aqui com os irmãos. Os amados acham, eu quero orar, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse privilégio, por esta rica oportunidade, meu Deus, por esta porta aberta, por cada vida, Pai, que o Senhor aqui o trouxe. Senhor, que o Teu Espírito, o Consolador amado, possa estar aqui nos convencendo, Pai, sensibilizando os nossos corações, Pai. Nós temos sede, Pai, do Deus vivo, nos alimenta com a Tua palavra, essa sede, a nossa sede, Pai. Tira toda a preocupação, todo o cansaço, toda a fadiga, todo o estresse, Pai, tudo aquilo que quer dividir, que quer separar, Senhor. Que nessa noite, no nome do Teu Filho, venha cair por terra, Deus. Nós queremos mais de Ti, Pai. Nós queremos beber dessa água. Nós queremos comer desse pão, Pai. Nós queremos, Senhor, não só ouvir, mas nós queremos nos relacionar contigo, Pai. Não nos faz, Senhor, não nos deixa sair daqui, Senhor, sem a Tua presença, como Moisés falou. Nós não iremos sem a Tua presença, Pai. Não nos faz sair daqui, Senhor, sem continuar ouvindo a Tua voz, uma voz que é doce, uma voz que é suave, uma voz que alegra o nosso coração, uma voz que nos põe de pé, que nos faz convicto, Pai, e que nos faz entender que há esperança, que há alegria, que há um céu preparado para nós, Paizinho querido. E que as coisas daqui são passageiras, Pai, mas o Senhor não passa, a Sua palavra não passa, o Senhor é eterno, Pai, as Tuas coisas são eternas, Papai querido, e é nisso que nós nos apegamos, é nisso que nós estamos, Senhor. Oh, Senhor, faz como Te apraz. Desde já nós queremos repreender todo o mal, toda a fúria, toda a sagacidade, todo o espírito contrário, Pai, toda a potestade que há no ar, Senhor, tudo aquilo que quer barrar, que quer impedir, que quer prender, Senhor, nessa noite nós dependemos do nome do Teu Filho, Pai, porque maior é o Senhor. Aleluias.
Queridos, Ezequiel, no capítulo de número 37, Ezequiel ele tem uma visão, né? O título fala: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. Ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre os vossos, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. 7. Então profetizei como que se me dera ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos eles começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu peles sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, né, ou algumas versões, muito numeroso, né, ao extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os meus ossos se secaram, e pereceram a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, 12 vai falar: portanto profetiza e dizes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis na terra, na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse e eu fiz, diz o Senhor. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela fala que Ezequiel, ele tem uma visão não muito agradável, igreja do Senhor. Uma visão de vale. Toda vez que a palavra de Deus fala sobre vale, fala de dificuldade, né? Ezequiel vê vale e vê ossos. Ossos fala de ausência de vida, morte, né? E Deus, ele permite que Ezequiel ande nesse vale para que ele venha testificar que esses ossos realmente eram sequíssimos, ao extremo. Então vem a pergunta, né? Vem a pergunta de Deus, não só para Ezequiel, mas para nós que aqui estamos: a solução para esse problema, a solução para a dificuldade. Ezequiel, ele responde, ele faz uma resposta sábia. Ele fala assim, ó: Senhor, tu, igreja, sabes. Amados, Ezequiel estava numa situação extremamente difícil, porque quando a gente está numa situação fácil, é muito cômodo profetizar, é muito fácil, se torna fácil a gente falar. Mas quando a gente está numa situação difícil, numa situação que a gente olha assim e diz: meu Deus, talvez vocês não passem por situações, mas eu passo frequentemente. Esse ano que passou, fomos no hospital, o meu tio, na verdade, não sei o que ele teve ali ao certo, meu amor, o que ele teve ali, no princípio de derrame, é isso? Um problema pulmonar. Queridos, eu sou extremamente assim, transparente. Eu olhei para aquele homem, quando eu fui visitar ele, eu particularmente disse: meu Deus, eu acho que não volta mais. E muitas pessoas que eu comentei, pastor Fred, disseram assim: não, ele vai morrer. Já com uma certa idade, 77, né? 78 anos de idade, uma vida bem, né, irregular, enfim.
E quando eu olhei dele daquela forma, e como assim, eu não quis comentar para minha esposa, para não entristecer ela, e por outras pessoas que eu também falava assim, comentava a respeito do problema, disseram assim, não, ele vai morrer, não tem como. Mas a minha esposa, ela não acreditava dessa forma. Eu quero crer e tenho certeza que ela profetizou o contrário. Esse homem não só não morreu para a honra e glória do Senhor, como hoje ele aceitou, recebeu Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. É um homem transformado, é um homem mudado. Aquilo que era impossível para os nossos olhos, querido, é possível para Deus. Aí eu pude ver o quanto a gente se engana. Aleluias. Porque eu estava como Ezequiel, olhei, eu vi um vale de ossos, e os ossos eram sequíssimos. E muitas das vezes nós, na nossa vida, essa é a situação que nós passamos por circunstâncias que a gente olha e diz, meu Deus, não são secos, mas são sequíssimos. E nessa noite eu quero colocar um tema para essa palavra. E esse tema vai ser assim, ó, precisamos ouvir, mas também precisamos agir. Ezequiel, ele tem essa visão, e ele começa a ouvir a voz de Deus. E Deus então fala com Ezequiel, e Ezequiel diz, olha Senhor, tu sabes. Ezequiel compreendia. E eu pergunto para você, você compreende? Ezequiel compreendia que se Deus assim quisesse, aqueles ossos poderiam reviver. Amado, Ezequiel, talvez, a gente observa aí no texto que ele dá uma pestanejada. Senhor, tu sabes. Parece que ele fica um pouco em cima do muro, né? Não mata, ele fica um pouco em cima do muro. Mas na verdade Ezequiel conhecia Deus. E sabia que se Deus assim quisesse, Deus poderia fazer. E essa é a resposta que Deus quer ouvir da nossa boca. Porque muitas das vezes nós nos deparamos com circunstâncias que para os nossos olhos humanos e carnais realmente não tem condições. Mas Deus fala, como fala com Ezequiel, filho do homem, profetiza. Ezequiel, ele recebe uma autorização, ele recebe uma ordem, ele recebe meio que uma senha, pastora. E Ezequiel, ele começa a obedecer, ele começa a profetizar, ele começa a verbalizar, ele começa a falar. Ali no 6, deixa eu ver aqui. Então eu profetizei no 7, como me deu a ordem. E aí Ezequiel começa a ouvir um ruído. Aleluias. Quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, e a gente começa a andar conforme a palavra de Deus, e a gente começa a profetizar, porque esse profetizar nada mais nada menos que é colocar em prática aquilo que você ouve, colocar em prática aquilo que você vê, aquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. Eu me lembro que quando eu vim para a casa do Senhor há muito tempo, eu ouvia as pessoas dizerem, meu Deus curou meu pai de câncer, Deus curou, Deus me curou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu pensava, meu Deus, mas está tão distante para mim. Esse Deus está tão distante, eu me alegro tanto em ouvir, mas parece que é só para os outros. Amados, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Agora, se nós ouvirmos a voz e nós profetizarmos, queridos, aquilo, você já viu aqui no louvor? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Fala muito conosco, né? Amados, esse pouco tempo que a gente está na presença do Senhor, eu tenho aprendido e entendido que é nas horas mais difíceis das nossas vidas que Ele vem com a sua mão poderosa e Ele faz realmente o mar se acalmar, e Ele faz realmente o mar se abrir para o povo seu passar em seco e os seus inimigos serem tomados, serem engolidos por esse mar. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o nosso Deus está aqui nessa noite dizendo, aleluia, que quando nós passarmos por essas águas, elas não vão nos submergir, mas nós vamos passar. Quando nós passarmos pelo fogo, esse fogo ele não vai nos consumir, pode até nos sapecar, mas não vai nos consumir por completo, querido. Ezequiel, então, ele
ele ouve a palavra de Deus, então ele começa a profetizar. E eu vejo que hoje para nós não é diferente, meus amados. Precisamos profetizar. O que nós precisamos profetizar nesses dias? A minha esposa já deu uma continuidade aqui. Profetizar a respeito dessa cidade. Aná plantou, essa cidade é do Senhor. Mas é tão difícil, mas é tão difícil que Deus trabalha. Deus é Deus das causas impossíveis. Se fosse fácil, não seria para Ele. Ele deixaria nas nossas mãos. Ele conta conosco sim. Mas profetizar a respeito dessa cidade, profetizar a respeito desse estado, profetizar a respeito dessa nação, profetizar a respeito da nossa família, crer que realmente que se eu crer, não sou eu, mas toda a minha família será salvo. Isso é palavra de Deus. Nós precisamos tomar posse das palavras de Deus. Não pode ser só pro Joãozinho, pro Francisco, não. Aleluias. Nós temos, queridos, que começar a profetizar. Aleluia. Você não está vendo chuva, mas você começa a profetizar que vai chover. Aleluia. Você não precisa ver, porque a nossa fé, Deus abençoe, meu querido. A nossa fé não está baseada naquilo que a gente vê. Aleluia. Porque o que a gente vê não é a fé de Jesus, mas nós temos que profetizar, nós temos que começar a ver com os nossos olhos da fé, a respeito da nossa família, a respeito dos nossos filhos, a respeito dos nossos pais, a respeito dos nossos amigos, a respeito daquelas pessoas que trabalham conosco, a respeito, aleluia, de todos aqueles que estão perto de nós. Nós precisamos lançar a semente, meus amados, porque a semente, obrigado, pastora Rosana, porque a semente é a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, mas uma fé sem obra, sem prática também ela é nula. Então você precisa expressar, você precisa falar. E há poder na palavra, meus amados. Há um poder fora do comum. Mas a palavra de Deus ela é viva. Querido, toda a palavra, quer seja boa, quer seja má, ela gera alguma coisa. E na direção de Deus ela gera vida. Ossos secos, sequíssimos. Então você tem problema. Não só um problema, você tem um problema muito grande, gravíssimo, por extremo. Querido, começa a profetizar, começa a verbalizar. O pastor Fred está aqui na frente, eu começo a falar isso e começo a lembrar dele, porque o pastor Fred ele vê a dificuldade, glória a Deus, aleluias, vamos para cima, Deus é fiel, a coisa está acontecendo, Deus é maior. É nesse âmbito que a gente tem que viver. Aleluias. É dessa forma que Deus quer que a gente viva. Não estou dizendo para você mascarar o problema, não, mas você ir de encontro. Você ir de encontro, você saber que existe uma enfermidade. Opa, existe um problema, mas existe um Deus. Aleluia. Que tem todo o poder. E como diz a sua palavra, operando o Senhor, ninguém pode impedir. Querido, se Ele te autorizar, se Ele está falando com você, se Ele está dizendo, se você está ouvindo a voz de Deus, comece a profetizar. Comece a profetizar, meu amado irmão. Comece a profetizar, Deus, essa casa é sua, esta empresa é sua, Senhor, esta cidade é sua, Senhor, os meus filhos, Pai, obrigado porque o Senhor me deu, mas eles são seus. O meu ministério não é meu, o meu ministério é do Senhor. A minha casa é sua, o meu trabalho, a minha empresa, o meu carro, o meu dinheiro, tudo, queridos. Porque quando, como a pastora falou, quando o Senhor tem tudo, aleluia, Ele faz melhor ainda, né? Quando nós nos entregamos de corpo e alma e espírito, quando Ele entende que tudo que nós temos não é mais nosso, né? É nós que governamos, mas sim administramos, mas que é dele, queridos. E aí a gente vai ver o sobrenatural de Deus. Mas vamos voltar aqui a palavra, para não sair da palavra. Precisamos plantar, querido. Precisamos lançar a semente, nós precisamos plantar. Porque a lei do plantio, a pastora Rosana estava falando do carro, né? A respeito da lei do plantio, da semeadura, que é algo muito simples, mas é eficaz. A gente precisa plantar, porque se nós não plantarmos, nós não vamos colher. Então nós precisamos falar, nós precisamos lançar a semente, porque a semente, nesse caso, é a palavra de Deus. Cabe a nós, Deus espera que nós profetizamos sim. A palavra de Deus diz que um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento? Mas é necessário nós plantarmos, é necessário nós profetizarmos, queridos. Hoje
Nós temos, não contabilizei aqui, mas hoje nós temos um grande número de pessoas aqui. Aleluia. Você pode profetizar: Senhor, na semana que vem, seja usado, seja profeta, seja boca de Deus. Na semana que vem, Senhor, não vai ter espaço. Aleluia. Na semana que vem não estarei só eu aqui, mas estarei eu, os meus irmãos, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Amados, você pensa que Deus não quer isso? Aleluia. A promessa não acaba só em você. Você é apenas uma continuidade. Tchau pessoal lá, estão curiosos, glória a Deus. Você não é apenas uma coisa, você é um propósito, você é um mediador. Você pensa assim, às vezes nós imaginamos: Senhor, eu estou aqui por acaso. Que nada, meu amado. Não existe casualidade no reino de Deus. A palavra de Deus diz que não cai uma folha de um pé de árvore sem autorização, querido. Senhor, o fio de cabelo, Deus sabe todas as coisas. Você está aqui por um propósito. Há um objetivo. Mas eu sou tão fraco, eu não sei falar, eu não sei expressar. A tua vida, o teu comportamento, a tua atitude, o teu testemunho fala muito mais que qualquer palavra. Aleluias. E nós estamos nos esforçando, queridos, para viver sem falar muito, mas vivendo o máximo possível, para que as pessoas possam ser atraídas por reino do Senhor. Queridos, o poder da palavra, o poder de profetizar, o poder de ver aquilo que quase muitos não veem, querido. Ezequiel ouviu e testificou que a situação era gravíssima. Ossos, e o texto fala sequíssimos, ao extremo. Mas mesmo Ezequiel, talvez titubeando ali, mas ele entendia, ele compreendia que Deus assim o podia fazer. E se você entender verdadeiramente no teu coração, se você guardar isso para você, se você entender, quando você passar por uma situação extremamente difícil, extremamente complicada, que você entender: poxa, eu sozinho eu não posso, porque Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Já o nome do camarada já diz tudo, né? Se você entender que você sozinho, você não vai conseguir resolver todos os problemas, mas se você convidar Jesus, se você pedir autorização do Pai, se você buscar ouvir a voz de Deus, aleluias, aí você vai conseguir, meus amados. O que Deus deseja, na verdade, conosco nesses últimos dias é só que Ele esteja na frente das coisas, é só que Ele dê autorização. Nós vivemos dias difíceis, meus amados. Nós, eu falo para mim primeiro, nós temos uma vontade louca de fazer as coisas, mas às vezes deixamos de consultar ao Pai. Quero crer que Ezequiel olhou para aqueles ossos ali, porque aqueles ossos também simbolizavam a casa de Israel, o povo da promessa, o povo que era escolhido, e que por incessantemente resolveu andar conforme as suas pernas, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, e deixou de lado a lei do Senhor. Mas como aquele povo tinha promessa, aleluia, esse povo aqui também tem promessa. Amém, querido? Aleluia. Por mais precário que era a situação, ainda havia uma promessa sobre aquele povo, ainda havia uma palavra sobre aquele povo, e Deus chama Ezequiel para testificar, para confirmar essa palavra, e Ezequiel começa a profetizar. Mas não demore para profetizar, não demore, querido, porque há poder na sua palavra realmente. Aleluia. Eu sei mais do que porque eu trabalho com vendas. Então a gente sabe do poder da palavra. Imagina da palavra de Deus, que não volta vazia, como diz o Senhor, antes ela faz o que apraz ao Senhor. Querido, olha, pense hoje, agora nesse momento, aquilo que é mais difícil, aquilo que é o inacreditável, o impossível, e comece a dizer: é possível, Senhor. É possível. É possível, eu creio que é possível, eu creio que é possível. Eu creio, Senhor, ainda que eu não veja, ainda que eu não consiga botar a mão, mas é possível. E você vai começar a ouvir um barulho aí, ruídos de ossos, porque a palavra diz que os ossos começam a se juntar, e sobre esses ossos começam a ouvir peles, e sobre essa pele vem nervo. Olha só a sequência, meus amados irmãos, a partir do momento que esse homem de Deus começa a profetizar. A coisa mais linda que tem é a gente falar com experiência própria, né? Aleluia. Amados, a nossa vida não pode ser diferente.
Aqui quem está falando com vocês é uma pessoa que eu praticamente não acreditava em mim. Aleluia. Lembro-me quando eu era novo ainda, a pastora Rosane, a minha falecida mãe, ela olhava para mim e dizia assim: ei, aí há um grande homem de Deus. Eu dizia: meu Deus. Não dizia porque pensava, eu tinha muito respeito pela minha mãe. Minha mãe está ficando louca. Não falava pelo respeito que eu tinha por ela. Mas ela, mesmo sem saber, e eu não me considero um grande homem de Deus, pelo contrário, Cristo, mas ela, mesmo sem saber, ela já profetizava sobre a minha vida. Somos em 3 irmãos. O irmão mais velho é empresário. A minha mãe olhava para o meu irmão e disse: esse aqui vai ser um grande. Ela trocou, né, Fred? Para saber o que fazer. O Marcelo, que é o meu irmão, está gravando lá, depois ele vai vir. Marcelo, esse será um grande empresário. O que deu, meus amados? Eu estou aqui pelejando, batalhando, me considero o menor dos menores, cada vez menor. Meu irmão, grande empresário, né? Está bem sucedido, graças a Deus, né? Então vocês observam, uma pessoa que não conhecia, mas o que a gente está falando no carro, né, pastor? Às vezes as pessoas não conhecem, mas elas têm um princípio, né? O próprio Deus toca na verdade. E ela profetizava. E hoje eu vejo, hoje eu percebo o poder que há na palavra. Porque é um camarada totalmente ao contrário de tudo, né? Eu sei que aqui tem muitas iguais, né? Mas ela conseguia ver o que quase ninguém via, pastor. Aleluia. Ela conseguia ver. E ela jamais desistiu. Ela disse assim: olha, Pablo, tu és um grande homem de Deus. Na balada, na festa, bebendo, se prostituindo, se drogando, mas era um grande homem de Deus. Aleluia. Amados, talvez você passe dessa mesma situação. Talvez o teu filho é assim, tua filha é assim, teu parente, teu vizinho é assim, mas você tem que olhar para ele, você tem que profetizar. Cara, aí é um grande homem de Deus, aí é uma família escolhida, aí é um propósito. Aleluia. É dessa forma. Deus, ele é muito louco, porque Ele não quer que a gente ande segundo a nossa vista. Porque a nossa vista, se nós olharmos, nós vamos ver realmente a dificuldade, nós vamos querer saltar fora. Nós não vamos querer enfrentar. Os nossos olhos humanos e carnais são muito limitados. Nós conseguimos só ver aqui o agora. Deus, ele vê lá na frente. Aleluia. Por isso que eu digo que nós que estamos aqui, vocês que estão aqui, queridos, existe um propósito. E Deus chama a atenção, aleluia, para vocês que estão aqui, para vocês começarem a profetizarem. Essa porta aberta, não foi Fred não foi você que assim quis, mas ele ouviu a voz de Deus. Mas é necessário agora vocês começarem a profetizarem. Há muitas pessoas aí nessa cidade, meus amados, precisando ouvir a voz de Deus, porque profetizar também fala de pregar, anunciar, falar a respeito, como essa jovem estava louvando aqui, Jesus está voltando. Aleluia. Como o Irão, se não tem quem pregue, né? Como o Virão, se não tem quem pregue, né? Amados, você é aquilo que Deus tem de mais precioso. Mas nós entramos numa grande luta também. Já vou findar aqui, pastor Fred. Porque primeiro, isso não acontece com vocês, primeiro isso acontece comigo. Primeiro eu quero ajeitar minha vida, eu quero arrumar minha casa, eu quero arrumar tudinho, né? Mas a palavra de Deus diz que eu devo buscar primeiramente o reino. Quem é o reino, igreja? As pessoas, as vidas. Nós nos relacionamos com tantas pessoas no nosso trabalho, tantas pessoas sedentas, carentes, olhando para nós e dizendo assim: fala uma palavra, cara, nessa tarde. Fala uma palavra para mim, irmã Marta. Talvez você trabalhe lá, tem pessoas que trabalham lá, diz alguma coisa para mim. E o Espírito Santo de Deus diz para ti assim: profetiza, filha, que a vida dela vai mudar. Profetiza que a casa dela tem jeito. Profetiza que o casamento dela tem jeito. E a gente fica assim: mas primeiro eu tenho que ajeitar tudo aqui. Não, vocês não passam por isso, né? Só eu passo por isso. Mas eu precisava ser curado, eu vou ter que falar que Jesus cura. Jesus, Deus às vezes parece que
Ele nos pega geralmente, a gente está passando por milhões de problemas, às vezes tem que ministrar, às vezes tem que levar alimento, às vezes tem que ajudar, e isso é buscar primeiramente o reino de Deus. Isso é acreditar naquilo que muitos não acreditam e muitos não veem, querido. Profetiza. Profetiza que chegou o final do ano, está chegando o final do ano, as pessoas começam a entrar numa depressão. Por quê? Não conquistaram aquelas metas, os objetivos. Aí vem aquela questão de reflexão, começa a refletir a respeito do que aconteceu o ano todo, começa a fazer um balanço, queridos. E nesse meio tempo também entra, que a gente sabe, a falta do papai. Porque você pode ter tudo na vida, meu amado, mas se você não tiver Deus, você não tem nada ao mesmo tempo, né? Um vazio na alma. Você pode conquistar tudo, você pode ter tudo, mas ao mesmo tempo, se você não tiver Deus, você sente que alguma coisa está faltando, alguma coisa está fora do lugar, não está encaixada. É a presença do Pai, queridos. Aleluia. Porque você é feito, você é criado, você foi gerado por Ele. Então nós necessitamos, amados, Deus, Ele é Deus de milagre. Deus, Ele é Deus do impossível. Nós temos testificado ali na congregação mulheres que aparentemente pela medicina e a própria estrutura, a situação, não poderiam ter filhos, e já estão há uma unção de criança lá no ministério. Lá, se alguém deseja ser mamãe, dá uma passadinha lá na Maia, no primeiro, porque a unção está forte lá. Aleluia! Glória a Deus, estou até com medo lá da minha esposa. Glória a Deus. Mas também não posso deixar de falar, minha esposa também, meus amados, pela medicina. Meus filhotes não estão aqui, mas também não poderia ter. Temos 3, glória a Deus, aleluia. E quantos que nós não conhecemos? Profetiza, creia, mas não fique só para você. Não fique guardando, não deixa a palavra vir até aqui e voltar. Não deixa a palavra ficar embargada aqui. Não, profetiza. Porque eu quero dizer uma coisa para você que é lindo de Deus. Quando você começa a profetizar, Deus começa a olhar para você e dizer: opa, ele tem fé, ele acredita, eu vou com ele. Porque Deus, ele quer trabalhar com parceria. Porque se você não acredita, você diz: eu não creio nesse Deus, eu não creio em Deus. Mas quando você começa a pensar: poxa, eu não posso, mas com ele eu posso, eu não tenho, mas com ele eu consigo. E você começa a profetizar, as coisas começam a acontecer na sua vida. Aí você começa a dizer: mas Senhor, eu não sou digno. Mas você é digno mesmo, filho. Aleluia. Mas é porque eu te escolhi. Mas é porque eu paguei um preço alto pela tua vida. E é porque eu tenho todo o poder. E é porque eu sou pai. Nós, como pai, queremos dar o melhor para os nossos filhos, não? Igreja, aleluia, imagina ele. Começa a profetizar. Começa, meu amado. O ano ainda não terminou, meus amados. E grandes coisas estão por vir. Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro. Aleluia. Em questão de segundos, Deus pode mudar toda e qualquer situação, querido. O barco pode ir, aleluia. Eu vi minha esposa comentando o testemunho do barco ali. O barco pode ir a pique, querido. Você pode até dizer assim: olha, Senhor, agora eu entrego, não quero mais, não tenho mais força. Aleluia. Mas ainda assim, querido, há um Deus forte, há um Deus poderoso, há um Deus que não conhece, eu fico animado quando falo dele. Há um Deus que não conhece fronteira, há um Deus que não conhece barreira. Há um Deus que desconhece a palavra impossível. Há um Deus que tem todo o poder, meus amados. E se nós teremos isso, nós vamos ver o melhor de Deus. Não só lá em cima, mas aqui agora. Eu creio. Aleluia. Eu creio. E eu sinto. Não é emocionalismo, meu Deus sabe que eu tenho ele. Não é emocionalismo, não é palavras combinadas, decoradas, não. Mas eu estou sentindo ele forte aqui, pastor Fred. Eu sinto que ele está aqui forte aqui conosco, meus amados. Eu sinto que se nós começarmos a profetizarmos aqui, Deus vai começar a fazer grandes coisas, meus amados. Aleluia. Eu sinto que quando nós chegarmos nas nossas casas, as coisas vão estar mais mudadas. Eu sinto que talvez você saiu da sua casa de uma forma, e você até está preocupado como é que você vai chegar lá. E você vai chegar lá e vai estar tudo bom e maravilhoso, porque quando o Senhor está presente, aleluia, o ambiente é diferente, o ar é diferente, tudo é diferente, meus amados. Vamos nessa noite começar a profetizar, meus amados. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra, deixar o pastor Fred no encerramento.